Muito se fala sobre a origem do som ou sobre o que o causou, mas somente muito poucos o presenciaram e sobreviveram para contar. Os sobreviventes traumatizados, relutantes em falar, dizem que o que presenciaram não deveria acontecer, pois era algo não natural. Era dia quando cheguei em casa com os bolsos cheios de pó de giz que havia assoprado nos meus colegas durante a aula. Não demorei muito para entrar e encontrar minha mãe na cozinha preparando a comida. Já era quase hora do almoço, porém não me importei, pois eu simplesmente não estava com fome. Ainda estava chateado por ela não ter me permitido sair com meus amigos na noite anterior. Nós sempre fomos aventureiros, sempre indo a lugares perigosos. Como morávamos numa pequena vila próximo a uma floresta, combinamos de ir à noite a uma parte mais densa da mata ao redor de um riacho, onde alguns diziam que coisas estranhas aconteciam. Entretanto, não tive permissão para sair. Porém, meus outros amigos decidiram ir sem mim. Então, ao chegar, não cumprimentei minha mãe e nem mesmo olhei para seu rosto, indo direto para o quarto. Minha mãe, sempre atenciosa, imaginando que eu não havia ouvido, chamou-me novamente, batendo na porta e convidando-me para almoçar. Desta vez, com ignorância, respondi que não queria. Ela pediu para que eu não ficasse chateado e que isso era para meu próprio bem, pois era perigoso sair naquele horário e que um dia eu agradeceria. Como ela estava certa, mas eu nem imaginava disso naquele momento. Logo, uma sensação de estranheza começou a percorrer o meu corpo, alertando-me que algo estava prestes a acontecer. Novamente, minha mãe bateu na porta e perguntou se eu havia visto meus amigos. Eu respondi que não e que não os havia visto nem durante a aula. Logo, imaginei que eles deveriam ter ficado a madrugada inteira se divertindo e estariam com muito sono, por isso não foram à faculdade, o que elevou ainda mais meu aborrecimento. Continuando a falar com minha mãe, falei que iria para a casa de um deles após as 14 horas, mas ela me interrompeu dizendo que a mãe de um deles havia ligado e afirmado que eles não estavam em casa. Na verdade, nenhum deles estava. Minha mãe, com um tom de preocupação, perguntou onde planejávamos ir na noite anterior. Então eu revelei intrigado, mas sem dar mais importância a isso. Simplesmente decidi deitar, e assim que me deitei, senti um cansaço imenso e adormeci rapidamente. Quando acordei, percebi que já estava quase de noite e não vi ninguém em casa. Naquele momento, quase todos da vila estavam em uma busca pelos meus amigos desaparecidos. Olhando pela janela, vi um nevoeiro começar a se formar. Quanto mais escurecia, mais denso ficava. Então, escutei o som de madeira velha e galhos retorcidos se quebrando à medida que a neblina ficava tão densa que eu não conseguia nem ver nada. Uma escuridão e uma névoa densa tomaram conta do local, junto com o barulho de cascalho sendo pisado. Meu coração acelerou e então, de repente, fui agarrado pela perna por uma mão 2 vezes maior que a de um homem adulto e fui arrastado pelo chão. O que antes era cerâmica, agora era um cascalho pedregoso cheio de farpas e gravetos. Enquanto era arrastado, me contorcia em agonia pelas pedras que ralavam minha pele e pelos gravetos que perfuravam minha carne. Uma sensação de pavor tomou conta de mim quando, com o pouco que conseguia enxergar através da neblina, vi uma cena horrível de pessoas espalhadas no chão, cobertas por um líquido espesso e avermelhado. Acreditando que a morte se aproximava e que se eu não fizesse algo, iria acabar morrendo por aquela criatura medonha. Usei todas as minhas forças para me soltar de seu aperto mortal e correr o mais rápido possível. Porém, quanto mais corria, mais percebia que era inútil. A entidade começou a gargalhar malignamente enquanto se aproximava com um barulho agonizante. Sentindo minhas forças se esvaindo e a dor de meus ferimentos profundos e quase perdendo as esperanças, virei para encarar aquilo. Com o pouco que conseguia enxergar através da névoa, vi uma silhueta quase humana, com braços alongados e olhos que refletiam a pouca luz. Seu corpo estava cheio de feridas, e sua pele,
grossa como a de um lagarto, tinha o aspecto de uma senhora idosa envolta em trevas. Seus dentes eram pontudos como os de um tubarão, dos quais escorria algo vermelho e fresco. Em meio ao desespero, coloquei as mãos nos bolsos e puxei o pó que lá estava, lançando-o em minha frente. Ao perceber que a entidade havia contornado e continuava em minha direção, inspirei como minha última esperança. Peguei todo o pó que havia esquecido nos bolsos e espalhei em um círculo ao meu redor. Imediatamente, seu gargalhar deu lugar a grunhidos de raiva e ódio. Não importava quanto tempo demorasse, eu ficaria ali dentro na esperança de alguém me salvar. Durante toda a noite e madrugada, fiquei acordado, com medo e sendo assustado pela entidade. Mas ao amanhecer, comecei a ver a criatura começar a desaparecer à medida que a neblina dissipava, e da mesma forma que ela se fortalecia com a escuridão, com a luz enfraquecia. Já mais aliviado, e com minhas forças se esvaindo por conta de meus ferimentos, deitei dentro do círculo de proteção e adormeci. Acordei com alguém me chamando, ainda meio sonolento e fraco, olhei ao meu redor e vi que estava rodeado por ossos e pedaços humanos no mesmo lugar, dentro da mata, onde havia planejado estar com meus amigos. Naquele momento, percebi que nunca os veria novamente. Ao olhar mais atentamente a clareira à frente, ouvi minha mãe chamar pelo meu nome. Ela estava desesperada. Olhei para aquelas pessoas que olhavam assustadas, obviamente chocados com aquela cena. Senti novamente uma sensação de pavor. Me virei para olhar, e lá longe atrás de mim, via uma senhora idosa encapuzada e encoberta parcialmente pela mata, me olhando com aqueles olhos refratantes e com o mesmo sorriso maligno da criatura.